Caros Skyrinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e irei hoje falar sobre o puritanismo, respondendo 3 perguntas feitas a mim. Uma colega, uma amiga, professora Beatriz, me fez essas perguntas, então vamos ver. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar sobre uma temática que eu ainda não havia falado no canal, que é sobre um período histórico conhecido como puritanismo. E eu irei falar sobre o puritanismo historicamente, o que foi, o puritanismo se há na minha igreja e o puritanismo para mim, certo? Respondendo a primeira pergunta, em relação à questão do puritanismo na história. O que podemos traçar aqui para que você possa entender aí? O que eu posso dizer é o seguinte, que o puritanismo, como se sabe, ele foi um movimento calvinista na Inglaterra no século XVII e também nos Estados Unidos, onde eles vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, na verdade, fugiram para lá, é claro. Foi no período do reinado de Elizabeth I e de Tiago I. Assim podemos dividir o puritanismo em 2 fases historicamente. Puritanos ingleses e puritanos americanos. Vale lembrar também aqui que essa comunidade de protestantes surgiu depois da Reforma Protestante. Então, não acho que foi antes da Reforma Protestante, não, ele surgiu a partir da Reforma Protestante, onde eles rejeitavam tanto a Igreja Romana como o ritualismo e a organização episcopal na Igreja Anglicana. Mas o objetivo principal dos puritanos era, de fato, completar o que a Reforma Protestante não tinha conseguido alcançar. Então, diante da reforma que a Igreja da Inglaterra estava vivenciando, os puritanos eles perceberam que era insuficiente o que a reforma tinha feito, uma vez que havia ainda muitos elementos romanos impregnados na Igreja. Por exemplo, os elementos litúrgicos do catolicismo estavam em atividade. Aí os puritanos eles queriam reformá-la ainda mais. Então, como eles foram contra a liturgia, daí foram chamados de não conformistas. Eles eram praticamente quase todos calvinistas, que seguiam os 39 artigos de fé da Igreja Anglicana, mas que estavam, de certa forma, insatisfeitos com esses elementos presentes romanos ainda na Igreja. Até porque, para o puritanismo, a Bíblia estava acima de toda e qualquer tradição e autoridade. Por isso que a Igreja Católica, ainda hoje, ela coloca a tradição acima das Escrituras. Isso é um erro, infelizmente, absurdo. Bem, mais um fato relevante aqui a ser destacado é que os puritanos eram profundamente apaixonados, conhecedores das Escrituras. E diferentemente dos dias de hoje, que as pessoas são fracas, crescer na graça e no conhecimento de nenhuma forma. As universidades de Oxford, só para você ter uma ideia, e de Cambridge, eram puritanas. Os puritanos eles estudavam profundamente a Bíblia, que era uma das matérias de estudo nas universidades, e eles começaram a enfatizar um termo que raramente hoje é falado, é evidenciado, que são chamados de afeições, que são os desejos do coração. O que a carne ama, o que a carne deseja, o que a carne busca. Eles, ao falarem sobre a antropologia bíblica, evidenciavam os problemas das concupiscências, os problemas do coração, as suas inclinações, as suas práticas pecaminosas da carne. O que mais? Os desejos do nosso coração. Então, o principal objetivo dos puritanos, no sentido positivo e não negativo, como os inimigos os nominaram, era mostrar que não podemos
de nenhuma forma, alimentar os desejos do nosso coração, porque devemos seguir a palavra de Deus e ser iluminados, transformados, regenerados por ela. Uma vez que viver uma vida imoral, corrupta, devassa, nunca iria ou poderia agradar a Deus. Isso é um fato importante a ser destacado aqui introdutoriamente. Agora, em relação à questão do puritanismo na minha igreja, eu posso dizer que não existe um puritanismo velado ou talvez radical na igreja no geral. Mas há alguns elementos que podem sinalizar um tipo de puritanismo sadio, equilibrado e visível no bom sentido do termo hoje em dia. É claro que há, sim, denominações radicais em seus costumes, tradições, dogmas. E aqui eu já vou dizendo que a ideia do puritanismo hoje tem alguns sinônimos positivos para a nossa geração atual, para a igreja, para a sociedade. Até porque nós não podemos confundir, nem tampouco misturar tempos e épocas distintas. Isso seria um anacronismo histórico. Por que eu digo isso? Porque essa cultura do período vitoriano, em que os puritanos viveram, ela não passa para os dias de hoje. Uma vez que nós somos brasileiros, vivendo quase 4 séculos de distância histórica e local, claro, dessa realidade do movimento puritano. Contudo, a igreja cristã hoje, ela tenta seguir essa tônica do puritanismo através dos ensinamentos que é mencionado em escola bíblica, em culto talvez de doutrina. Enfim, o que os puritanos seguiam e pregavam? Eles eram fiéis às escrituras sagradas e buscavam a glória de Deus. Segundo ponto. Assim, eles queriam uma vida de consagração espiritual e por isso a necessidade de pureza, de integridade do indivíduo e o restringimento de diversas manifestações cerimoniais que, na verdade, você vai concordar, eram apenas exteriores e limitadas, que na verdade isso é um fato. Mas o mais importante era o nosso interior regenerado. Por isso que Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Sabemos que o exterior ele pode nos enganar, mas não pode enganar a Deus, porque Deus conhece o nosso interior. O exterior ele pode sim iludir, falsear, passar uma falsa impressão de santidade e viver o que não se mostra ou o que não se prega. É como Jesus falou, é ser hipócrita. Jesus disse: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Mateus 23. Mateus 23, 27 ao 32. Temos que ter muito cuidado também com radicalismo, com fanatismo, com extremismo e mais ainda saber filtrar as coisas e o que de fato é certo ou correto a se fazer. É muito importante, é muito necessário para não nos tornarmos um negacionista, doente ou niilista. Eu costumo dizer que buscar o equilíbrio é mostrar maturidade na prática. Agora você possa ter uma breve ideia, né, do porquê do título puritano, né, ou hoje em dia um sinônimo de fundamentalista, conservador de direita e etc e tal. São expressões típicas de liberais, tomando emprestado a ideia de puritanos, que foi criado pelos inimigos como um adjetivo pejorativo. Enfim,
Bem, eles receberam esse título, né, esse apelido pejorativo, o adjetivo de puritano, foi dos inimigos. Aí, por que eles fizeram isso? Simplesmente porque eles queriam a pureza da família, do Estado e da igreja. É claro que nós não podemos transferir, transportar alguns aspectos desse movimento da época para os dias de hoje. Mas eu garanto a você, o essencial, sim. Essa ideia de pureza dos puritanos, sem dúvida, deve ou deveria ser buscada. E ainda mais nos dias de hoje, em que a nossa sociedade está sem valores morais. Que os valores morais são raros cada vez mais. Estamos sobrevivendo em uma entropia de valores. Isso é um fato, né? E o fato é que a igreja em si hoje, ela prega, ela ensina, ela exorta que devemos viver uma vida de santidade, né? Sempre buscar santidade em todas as áreas da vida. Não é simplesmente se santificar apenas na igreja e se corromper no trabalho, na família ou por essa sociedade doente e imoral que estamos vivenciando. O fato é que estamos diante da maior crise moral de todos os tempos. Porque falar de santidade é ser moralista. Falar de santidade é ser fundamentalista, é ser santarrão. Então, fica claro aqui, nítido, que o papel principal da igreja é muito importante no geral. Pois ela nos orienta que venhamos viver, buscar a santificação, a pureza em todas as áreas da nossa vida. Ter uma vida digna, justa, pura, sem contaminação, esse é o ideal. É a prática de santificação que a igreja busca, prega e tenta praticar. Pelo menos temos uma instituição eclesiástica, ou por que não dizer uma agência espiritual, com essa incumbência ou função a ser desempenhada. Agora, em relação à questão do puritanismo, para mim, eu posso dizer o seguinte: para que eu não venha incorrer em um erro de anacronismo histórico, o puritanismo para mim não é apenas uma concepção de fé protestante, que foi desenvolvida depois da Reforma Protestante. Não. Mas hoje em dia, ao meu ver, é uma maneira plausível, digna, justa, amável, respeitosa de se viver e, sobretudo, santificada para glorificar a Deus, que é santo em sua essência, é santo em sua natureza. E agora eu me lembro do Salmo 119, de número 119, verso 9, que ele faz uma pergunta e dá a resposta. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta é: observando-o conforme a tua palavra. O caminho, a direção, a vida do jovem é santificada, é purificada através da palavra de Deus. E é esse o ideal do puritanismo para mim hoje. A nossa forma de viver, o nosso modo de viver é o mais importante em santificação. Como deve ser o nosso modo de viver? Pedro dá essa resposta. 1 Pedro 1:15 ao 18, ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos, vós, em todas as vossas maneiras de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo é ser separado, ou não participante das práticas pecaminosas da carne. Santidade é buscar a pureza e se dedicar a Deus, vivendo uma vida transformada, regenerada, iluminada pelo poder da prática da palavra de Deus. Por isso que o próprio Paulo falou em 2 Coríntios 7:1, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e de todo espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Não é à toa que o próprio escritor também em Hebreus, ele fala sobre a vivência do dia a dia e a santificação para com Deus. Ele diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação. Por que a santificação? Porque sem a santificação, ninguém poderá ver o Senhor.
e nós nos santificamos por meio da palavra. Por isso que lá em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ninguém pode se santificar com a mentira, com a falácia, com o que é podre, imoral. Não. Por isso que o próprio Jesus fala para João, em Apocalipse 22:11, ele dá uma instrução normativa para ambas as pessoas que gostam de viver ou se santificando ou se destruindo. Ele diz: continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a se santificar-se. Apocalipse 22:11. Que instrução! Filipenses 2:14 também nos fala o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Nós, ou todo aquele que pratica a palavra, que busca a santificação, a regeneração, por meio da palavra de Deus, se santificando, ele é uma luz. E essa luz incomoda as trevas, a escuridão. A luz só faz sentido ou faz diferença na escuridão. Quem pratica a palavra tem a luz. Quem não pratica a palavra, quem não se santifica, quem não se regenera, ele infelizmente está nas trevas. Por isso a importância de se praticar a palavra de Deus, como o próprio Tiago falou, o irmão de Jesus. Não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É esse diferencial que temos. Por isso que existe uma ilustração, para eu finalizar, que ilustra muito bem a vida de quem busca a santificação, que incomoda as pessoas. Incomoda todo aquele que vive uma vida desregrada, uma vida impura, uma vida com pendências, uma vida, infelizmente, indesejável. Existe a história do vagalume, que estava sendo perseguido por uma cobra. E o vagalume andava para lá, para cá, voava para lá e para cá, e a cobra a todo lado o perseguindo. Chegou um momento que ele não conseguiu mais e ficou indignado. A cobra só queria pegar ele. E todos os animais e insetos que estavam ali, a cobra não estava nem aí para eles, somente atrás do vagalume. E o vagalume foi, em um dado momento, parou e disse: olha, para aí, senhora cobra. Para aí. A cobra olhou assim, e ele disse: para aí, deixa eu te perguntar uma coisa, depois você pode me engolir. E a cobra tá certo. Parou e o vagalume disse: por que você está me perseguindo esse tempo todinho? Por que não pega os outros insetos ou animais? Porque justamente eu, pequenininho. E a cobra disse: quer que eu responda mesmo? Eu disse: quero. Ok. É porque você me incomoda. A sua luz me incomoda. Entendeu a moral? A luz incomoda as trevas. A luz sempre vai incomodar as pessoas que não estão vivendo uma vida pura, santificada. Que venhamos ser luz e sal também. O que é que o sal faz? O sal é a verdade. É o diferencial de duas comidas. Tem um arroz em uma panela A e um arroz na panela B. Qual o melhor arroz ali? Eu tenho que prová-lo para saber. Então o diferencial será o que estiver salgado, né? O sal é a verdade. Por isso que quando a gente lança sal sobre as pessoas, ela se sente incomodada. Sal em quem não vive a verdade é como se estivesse jogando sal em uma ferida. Por isso que Jesus também disse: vós sois o sal da terra. E se esse sal for insípido, com que irá salgar? Se esse sal for insípido, e aí? Se não tiver substância, e aí? Não pode nada. Então o sal, ele tem um poder de incomodar o erro, o pecado. Quando lançamos a verdade sobre as pessoas se retraem
não querem ouvir a verdade, porque jogou sal nas pessoas. As pessoas sentem, é como se estivesse jogando uma ferida. Nós somos sal, nós temos que esfregar o sal, jogar o sal nas pessoas, a verdade. E simplesmente elas vão se sentir incomodadas. Se não sentirem nada é porque estão praticando a palavra. Se não se sentirem incomodadas com a verdade, com esse sal lançado sobre elas, elas estão de fato, seguindo a palavra. Ou talvez fingindo, né? Se não se incomodarem, né? Ou com a mente cauterizada. Enfim, que Deus te abençoe e te guarde. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.